Fala moçada, tudo bem com vocês, né? Então vamos lá, professor Edivan aqui. E a gente vai começar mais uma aulinha referente à ondulatória, né? Então a aulinha de hoje é dando continuidade na aula que a gente já estava vendo anterior, que fala sobre ondas mecânicas e eletromagnéticas, né? Eu coloquei um versus o outro aí para a gente entender que aqui vamos fazer um comparativo. Então você não esquece de deixar seu likezinho, compartilhar, se inscrever aí também. Lembrando aí, antes de tudo, que essas gravações que eu estou fazendo no momento, né, o foco é ensino médio, né? Porque a gente não vai adentrar, aprofundar em algumas partes aqui. A gente entendeu os conceitos básicos e depois a gente aprofundando aos poucos até onde é necessário, né? Para a gente estar resolvendo algumas questões aí, seja Enem, vestibular, o que seja, ok? Só recapitulando aí, na aula anterior a gente deu uma introdução, né, sobre ondas, onde eu falei para vocês que é uma perturbação em um meio. Depois, continuando, a gente falou um pouquinho sobre a natureza das ondas, né, que é nada mais, nada menos duas que a gente estuda no ensino médio, ondas mecânicas e eletromagnéticas, mas a gente tem as gravitacionais, né? E um detalhe mega importante que eu já falei, vou continuar falando: uma onda só transporta energia, uma onda não transporta matéria, ok? Então vamos lá. A ideia aqui hoje aqui é a gente falar um pouquinho mais sobre as ondas mecânicas e eletromagnéticas e também fazer um comparativo, né, sobre velocidade, porque que a gente vive alguns acontecimentos aí no nosso cotidiano. Então, tranquilo. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a onda mecânica, né? As ondas mecânicas. O exemplo mais comum que a gente trabalha no ensino médio é o som. Lembrando que a gente tem várias, né? Ondas geradas em corda, ondas geradas em tsunami, terremoto, na água. Tudo isso é um tipo de onda mecânica, porque todas elas precisam de quê? Matéria para existir, né? Então, uma onda mecânica, se não tem matéria, ela não vai conseguir existir, propagar, né? Ela vai ficar limitada só onde tem matéria, né? E na representatividade a gente tem um som propagando na água e no ar, né? Mas ele pode propagar em sólidos também. A gente já sabe um pouco disso. Então vamos lá. De novo, quando a gente fala sobre uma onda mecânica propagando em meio material, sólido, líquido, gasoso, né? No ensino médio eu gosto de falar sempre também vapor, que tem uma diferencinha aí, né? O estado crítico da matéria. Mas a gente vai falar vapor, gasoso aqui. A hora pode falar vapor também, mas está tudo associado aí. Porque no ar que a gente respira tem os dois, né? O gás, né? Partículas suspensas aí no estado gasoso e também no estado vapor, né? Tanto que hidrata, né? Nossas zonas nasais aqui, e quando tá muito seco, né? Não tem esse vapor de água, quando tá seco demais, a gente tende até a ter sangramento e tudo mais. Então, na representatividade que a gente tem na imagem, dá pra gente ver uma sirene no meio da imagem, né? E ela está emitindo som para os dois lados, para os três, né? Para frente, na minha direção e na direção de vocês aí. Para a direita, a gente olhando de frente para a imagem, né? E para a esquerda. Para a esquerda, a gente vê um astronauta fora da órbita da Terra. Aí ele comenta, né? Não há som no vácuo, né? O som não vai propagar onde não tem matéria. Então, se você virar astronauta um dia, né, você vai viajar no espaço, imagina assim, né, se você for para ISS ou qualquer outra estação que tiver lá, você vai perceber que os sons provocados fora da nave, eu falo não que está colidindo nela, mas se você vê uma outra, vamos falar uma colisão, né, fora dela, você não vai ouvir nada, né, e muitos diretores de filme consideram isso, e também muitas gravações já percebem isso. À direita a gente tem o seguinte, o som ele propagando da sirene, né, vibrando aí na água onde tem um mergulhador e também no ar. Lembrando que o som, né, quando ele propaga em outros meios, quando a gente fala som falar, ele dá uma distorcida, ele muda. Isso tem a ver com o meio que está sendo inserido. Então ele sofre alguns fenômenos aí. Isso é aula para mais adiante. Então, onda mecânica, o exemplo é o som, a gente pode ver essa diferença aí, que ele vai propagar som onde tem matéria. Tranquilo. Agora a gente tem as ondas eletromagnéticas, né, que é a luz. Resumindo, tudo que faz você enxergar é porque são ondas eletromagnéticas refletindo em objetos, ou quando aquele corpo, né, vou falar assim, tem luz própria, aí então você consegue enxergar. Aí a gente precisa do nosso sistema de visão. Tranquilo.
Então, as ondas eletromagnéticas, exemplo que a gente tem a luz, né, a imagem que a gente vê, igual você está vendo aqui agora, assistindo meu vídeo, ela pode propagar tanto onde tem matéria e onde não tem matéria. Então, as ondas eletromagnéticas, elas baseiam nisso, né, em poder propagar onde não tem matéria. E lembrando que quando elas propagam onde tem matéria, elas têm uma perca de velocidade que a gente vai falar aqui, mas nada que interfere tanto assim. Então, aí tem a luz, né, vindo do Sol, né, seus raios aí sendo emitidos, atravessando o vácuo do espaço, a atmosfera, e também sendo inserido na água e também chegando nos nossos olhos. Por isso que a gente tem a formação de arco-íris, né? A luz consegue atravessar ali aquelas gotículas de ar, né, de água que está suspensa no ar, e com a sua reflexão, né, seu desvio, gera o arco-íris. Ok. Então aqui a gente tem o seguinte: ondas mecânicas, o som, né, e ondas eletromagnéticas, a luz. Aí tem uma representatividade do som e a luz. O foco é a gente falar de som e luz aqui. Então é o seguinte: quando a gente fala de som, esse você me ouvindo agora, se a gente for imaginar que você está ouvindo uma caixa de som, né, seja na sua Alexa, uma caixa de som Bluetooth ou o que seja aí, o som está fazendo essa mesma representatividade que está aí no desenho. Uma fonte, nesse caso aqui agora sou eu, a fonte, né, que está emitindo esse som, e a recepção, que é o seu ouvido, o seu receptor. O som ele comprime e expande. Então o som vai comprimindo e expandindo. Comprime e expande, né? Porque a gente está transportando energia, né? As nossas cordas vocais vibram numa certa frequência, né? Para emitir um som característico. A gente já vem aprendendo desde criança a falar e tudo mais, né? Então o som faz assim no ar, né? Nos líquidos e também no estado sólido, né? Então ele tem esse comportamento de comprimir, que ele empurra, né, as partículas e elas comprimem, depois expande, até passa essa informação de partículas em partículas. As ondas eletromagnéticas já têm uma característica própria, né? É como se fosse um laser, vamos pensar assim. Então essa representatividade que está aqui no cantinho, né, na parte mais de baixo, ela é composta por um campo magnético e elétrico. A gente está dando uma revisada na aula anterior, ok? Então, continuando aí, a gente tem o seguinte: a gente vai falar agora um pouco das ondas mecânicas. Ondas mecânicas e suas velocidades. Por que suas velocidades? Porque a gente tem o seguinte detalhe: a velocidade do som depende do meio onde ele se propaga. O que é isso? A gente tem estado gasoso, estado líquido e sólido. Esses são os três estados físicos da matéria mais nítidos no nosso cotidiano. Aí tanto que tem a representação aí embaixo aí, ó, menor velocidade e maior velocidade. Então, quando o som é inserido em outros meios, ele tem uma certa velocidade. É diferente, né? Então, a velocidade do som, quando ele está passando de um meio para outro, ele vai ter uma velocidade diferente. Como assim velocidade, professor? Cara, é a velocidade que ele sai da fonte, nesse caso sou eu aqui falando, e chega até no seu receptor, que é seu ouvido. Então tem diferença sim. Quando você colide, né, um martelo num metal, o som provocado lá dentro daquele sólido propaga numa velocidade muito mais imensa, né? Então a gente tem nesse gráfico, em geral, representando o seguinte: a setinha, né, ela está indo para uma certa direção. Eu vou considerar a direita aqui, né, que eu estou fazendo essa gravação. Então ela parte do sólido, então ela tem uma velocidade menor que no líquido, que tem uma velocidade menor que no. Parte do gasoso, que tem uma velocidade menor do que no líquido, que tem uma velocidade maior que no sólido. Por que tem essa diferença de velocidade em meios diferentes, só do líquido e gasoso? Isso tem a ver com a densidade do estado físico, né? A estado de agregação das moléculas. Isso é vamos falar assim, um estudo mais a fundo, mas só para a gente entender. No estado gasoso, elas estão mais distantes. No estado líquido, as moléculas estão um pouco mais próximas uma das outras. No estado sólido, elas estão bem juntinhas, né? E lembrando que a gente tem vários tipos de sólido. Então, se a gente comparar estados físicos, qual o estado físico que as moléculas estão mais juntinhas umas das outras, né, grudadas umas nas outras, a gente já sabe que é sólido. Né? No líquido, elas estão próximas das outras, né, uma da outra. E no gasoso, elas estão mais distantes. Isso é nítido, quando a gente pega um gelo e aquece ele até ele vaporizar na panela. É porque a gente está desprendendo aquelas moléculas de água, para dar um entendimento melhor aí. Então o som tem essa diferença em estados físicos. No sólido ele vai ser mais lento em comparativo com o líquido e com
no estado gasoso, voltando aí, ele é mais lento do que no líquido e no sólido. Ok. Continuando aí, a gente tem o seguinte: a velocidade do som no ar, né, no estado gasoso, é aproximadamente 340 metros por segundo, né, para deixar mais nítido, é 1.224 km por hora, no que, né, transformado na leitura, né, de velocidade que a gente é mais acostumado no nosso cotidiano. Só um detalhe aqui é o seguinte: esse valor não é um valor exato. Como assim valor exato, professor? Esse valor, 340 metros por segundo, é um valor que é considerado com as condições ótimas, né? Um ar bem úmido, né? Tem dia que está bem úmido. Na época que eu estou gravando esse vídeo agora, o ar está mais seco, né? Então tem menos partículas no ar que a gente respira. Então a velocidade do som diminui, porque ele precisa de matéria. Então quanto mais matéria tiver, melhor para ele, porque aí o que acontece? Ele vai conseguir passar mais informação para as partículas, porque tem mais partículas. E a gente sabe que gasoso, o estado da matéria gasoso, a gente tem tanto, a gente pode ter água, a gente tem vários tipos de gás, né, no estado gasoso. Então a disposição das moléculas são diferentes. Então, quando você pega mais a fundo para estudar sobre esse assunto, você vai ver que no estado gasoso, depende do estado gasoso que se encontra, o som vai ter uma velocidade mais diferente, né? Então, mais o foco nosso aqui é analisar o que está mais no nosso cotidiano. Tranquilo. Então, a velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. A cada um segundo que se passa no seu relógio, ele, vou falar assim, ele já viajou, né? Já andou 340 metros. Então é a mesma coisa de você caminhar, marcar 340 metros e no relógio seu você ir lá e falar assim, marcar um segundo. Quando marcar um segundo é aquela distância que você marcou, o som propagou. Parece rápido, né? Mas a gente vai analisar outras situações. Então, através dessa velocidade aqui, ó, que é a 1.224 km por hora, dá para ter aquela ideia de base, porque o avião atravessa a barreira do som. É porque ele está acima dessa velocidade, né? Se você estiver num caça e ele começar a aproximar dessa velocidade aqui, ó, e superar, e para, vamos falar 1.300 para ficar melhor o compreendimento aqui. Se ele ir para 1.300 km por hora, então o som não vai conseguir acompanhar ele, porque o som ele consegue viajar no ar, né, só até 1.224, 1.300 ele fica para trás. Então por isso tem aquela diferença da imagem e o som, ok? Lembrando que o som no ar ele comprime, expande, né, faz compressão e expansão, ou compressão e rarefação. Tem várias literaturas que trabalham com alguns conceitos diferentes. A ideia é você entender o básico aqui, né, e aí daí você consegue retirar vários entendimentos aí com outras literaturas aí. Então, continuando, a gente tem o seguinte também, a velocidade do som em líquidos. No líquido, como as partículas, eu já citei antes, elas estão mais próximas das outras, né, do que no ar, ela vai ter uma velocidade um pouco mais superior, porque ela tem mais partículas próximas para dar mais comunicação, né? Então ela vai conseguir comunicar mais rápido, porque a distância entre as partículas é menor, então ele consegue viajar muito mais rápido, porque vai trocar informação, né, com mais facilidade, vou falar nesse sentido. Aí a gente tem a representação do nosso cotidiano assim, né? Onde a gente pode encontrar um exemplo bem notório, né? Bem nítido assim, onde a gente tem um navio e ele emite uma onda de sonar. Sonar é um tipo de onda mecânica, ela precisa de matéria, então vai estar sendo emitido onde? No líquido, né? E alguns animais fazem esse barulho também, né? Quando a gente está assistindo algumas documentários, né? Alguns documentários gravam, né, o som de alguns animais dentro da água. Então, aquele tipo de som que ele gera é uma onda mecânica, né, dentro da água, característico dele. Então, o sonar é um exemplo. E a velocidade do som em líquidos, ela vai variar nessa faixa aí de 1.500 metros por segundo, né, o máximo aí, né, que é equivalente a 5.400 km por hora. E com isso, né, só ressaltando de novo, a gente tem vários líquidos. A gente não tem só água, a gente tem óleo, a gente tem álcool, gasolina. Então isso vai variar. Só que a ideia aqui é conceituar o som em meios mais, né, diretos do nosso cotidiano. Continuando, a gente tem o seguinte: a velocidade do som em sólidos, né, é 6.000 metros por segundo. Isso equivale a 21.600 km por hora. Sabe aquela condição onde você pega um martelo e colide, vou falar assim, no metal?
o som dali na fonte, onde você bateu, que você criou aquele impacto, então aquele impacto vai fornecer energia para as partículas do estado sólido, né, em forma de som para propagar ali naquele metal. Então ela pode chegar a 6.000 metros por segundo. Lembrando que a gente tem vários sólidos, isopor, plástico, né, a gente considerando eles no estado sólido. A gente tem a madeira, concreto, metal, a gente tem vários tipos de matérias no estado sólido. Isso vai variar de uma para outra, né? Por isso que não é sempre a mesma velocidade. Quando uma pessoa, né, seu pai, você, ou que seja, né, vamos falar assim, um especialista, está usando uma furadeira, né, para furar a parede, tem aquele barulho que incomoda, né? O cara tá furando, às vezes você tá do outro lado da parede, você consegue ouvir também, né? Porque o som propaga no ar, mas ele tá gerando um som ali também no sólido que é a parede, né? E quanto mais rígido, aquele som vai propagar melhor, porque tem mais partículas junto uma da outra. Lembrando que no estado sólido, as partículas ficam bem próximas uma da outra, ok? Continuando aí, a gente tem o seguinte agora. A gente tem as ondas eletromagnéticas, né? A luz e sua velocidade. Por que a sua velocidade? Porque a onda eletromagnética ela tem uma velocidade característica, né? Porque ela não precisa de matéria. Então, no vácuo, ela consegue ter uma certa velocidade limite, né? E quando ela é inserida em outros meios, ela perde um pouco a sua velocidade, porque ela vai estar, vou falar nesse sentido, colidindo com outras partículas, desviando, né? Sofrendo essas deflexões. Aí a gente tem o seguinte, no vácuo as ondas eletromagnéticas propagam. Aí eu coloquei 4 velocidades, mas são tudo a mesma, só porque em convenções e representatividades diferentes. Mas são tudo a mesma coisa. Vou colocar as 4 ondas, né? 4 luzes, cada uma representando a velocidade elas ia chegar ao mesmo tempo a um destino final. A gente conhece muito por 300 mil quilômetros por segundo. A gente também tem 300 milhões de metros por segundo, ou 3,8, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo é muito comum, tem exercícios, né, em provas. Porque que eles fizeram? Pegou um valor que está grande, né, representativamente, e colocou em notação científica. Então eu quero falar aqui só para deixar pronto, né? Vamos falar assim. A gente convertendo essa velocidade para a velocidade mais do nosso cotidiano em quilômetro por hora, isso vai dar 1 bilhão e 800 milhões de quilômetros por hora. Cara, isso é muito rápido. Você imagina, né? Eu já comentei isso na aula anterior, acredito, se não, cita agora. A luz, essa que a gente recebe do Sol, ela demora 8 minutos para chegar aqui. Isso muita gente já sabe que, né, que tá assistindo esse vídeo. Aí você imagina, a luz no vácuo, que é esse vácuo do espaço, que tem pouca presença de matéria, a luz ela percorre a cada um segundinho, 300 mil quilômetros. Cara, é muito longe. Cada um segundo que se passa no seu relógio já está andando 300 mil quilômetros. Né? A média que a gente tem da distância do Sol e da Terra é 150 milhões de quilômetros. Então demora muito tempo até essa luz chegar até a gente, né? Então, para você ter uma ideia, as ondas eletromagnéticas, quando elas estão no vácuo, onde não tem matéria, ela tem essa velocidade. Lembrando mais uma vez que essas 4 velocidades que eu apresentei aqui são representatividades de, né, visão diferente, mas a velocidade é a mesma, só está em unidades de medida diferente. Então a gente já tem a representação, né, do onda eletromagnética aí, onde ela tem os seus 2 eixos, né, um de campo magnético e outro elétrico, ok? Continuando, a gente tem o seguinte, onda eletromagnética, eu já falei na aula anterior, a gente está revisando para entender um pouco melhor. A gente tem frequências de rádio, AM, FM, né? Frequência que a TV recebe, né? Sinal digital e tudo mais. Radar, que esse que é utilizado, né, para fazer leitura talvez do espaço e assim por diante. O infravermelho controle da sua casa, que não tem como você ver olho nu, né? Você tem que colocar a câmera do seu celular, dá certo para fazer essa captura. Você coloca e aperta, você vai ver a luzinha ficar vermelha. A gente tem a luz visível, né? Aqui está escrito lâmpada, né? Que vai do vermelho ao violeta. São todas as cores que a gente consegue enxergar olho nu, sem nenhum equipamento, né? Então nós, seres humanos, só enxergamos do vermelho ao violeta. O vermelho é uma cor menos energética e o ultravioleta mais energética, né? Isso tem a ver com frequência, são aulas futuras. Continuando, a gente tem aí tem, né, luz visível, depois vem o sol, depois tem a radiografia, depois tem elementos radioativos,
né? E essa representatividade é legal porque embaixo aqui, ó, do lado esquerdo, você tem um prédio, no meio você está escrito espectro visível e depois você tem um átomo pequenininho. O que que isso quer representar? O tamanho da onda, né? Uma onda de rádio, ela tem aproximadamente o tamanho de um prédio. Assim, um tamanho de uma onda, para você ter uma ideia. As ondas emitidas por um elemento radioativo, urânio, todo mundo já conhece. Assim eu espero, né? Ela já tem o tamanho de um átomo muito pequeno. Então é o tamanho. A gente vai entender essa ondinha que está representando aí para vocês. Isso tem a ver com outra aula que chama Características das Ondas. A gente vai falar sobre isso. Aí tem radiografia, que é o raio-x, tem toda aquela questão. Tem muita gente que tem medo de tomar raio-x por causa de câncer, blá blá blá. Pela lei, a gente não tem um número certo, né? Até então, onde eu estou gravando esse vídeo aqui, né? Mas assim, quanto menos você se acidentar e precisar fazer radiografia, melhor ainda, ok? Lembrando e aproveitando que quando fala aqui, ó, micro-ondas abaixo de TV e radar, são ondas menos energéticas, não gera câncer, né? Então, acima do visível aqui, ó, a gente tem o Sol, a radiografia, elementos, são o tipo de ondas que a gente é melhor evitar, né? Não é bom ficar muito tempo no sol, porque gera problemas na pele, tem pessoas que é mais sensível que outras. Abaixo da luz visível, a gente tem o infravermelho, são frequências de energias que não causa tanto problema para nós, né? Resumidamente, para quem é leigo, não gera câncer. Claro que a gente tem pessoas que têm hipersensibilidade eletromagnética. São pessoas que sofrem de palpitação e tudo mais, aumenta o batimento, né, cardíaco. Quando ela é exposta, um exemplo, lugares que tem muito aparelhos eletrônicos, ok? Mas é um outro caso, um outro debate aí. Mas para a gente entender sobre as ondas eletromagnéticas, a gente já falou isso numa aula anterior, a gente tem essa melhor representatividade de onde ela está presente no nosso cotidiano. Ok? Lembrando que quando ela é inserida em um meio, igual, por exemplo, a onda de rádio, ela está inserida no ar que a gente respira, né? Mas quando ela é emitida da Terra, um exemplo para Marte, para conversar com a rover, né, que está lá fazendo leituras, né? O que acontece? Ou com seus robôs que estão lá, né, fazendo todo o levantamento científico, o único jeito de conversar é através de ondas de rádio, né? Então, a velocidade dessa onda de rádio saindo da Terra e chegando em Marte é muito mais rápida do que comparado quando a gente insere essas ondas de rádio, por exemplo, dentro da água, né, para fazer comunicação. Ou também a gente aqui, né, recebendo a frequência da rádio da sua cidade. Por quê? Porque no ar que a gente respira tem partículas. Ah, essa velocidade é muito grande? Não, não é muito grande, mas tem uma leve diferença, ok? Continuando aí, a gente vai fazer um comparativo aqui agora entre ondas mecânicas e eletromagnéticas. A gente tem o seguinte, velocidades. Onda mecânica, ela vai variar, né? Isso por causa dos meios que ela pode ser inserida. De 340 a 6.000 metros por segundo. Ela pode variar, porque pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. As ondas eletromagnéticas, elas já têm um valor pré-definido. Esse é o valor que a gente trabalha no ensino médio. Mas quando você procura, ele é 298 mil e tralalá quilômetro por segundo. Aqui eu coloquei metro por segundo, para ficar mais no padrão do sistema internacional. Então, quando a gente já olha de cara, a gente já vê que as ondas mecânicas perdem para as eletromagnéticas. Resumindo, o som perde para a imagem. Resumindo, o som é mais lento do que a imagem. Por isso que a gente vive vários fatos, e a gente vai analisar isso agora. A gente tem aqui ondas mecânicas versus eletromagnética. Então, onda mecânica, som. Onda eletromagnética, luz, né? Então, esse tipo de fato aqui que a gente está vendo são os raios. Em dias chuvosos, todo mundo já viveu, se não viveu, vai viver ainda, né? Um fato que é muito comum, um caso, né? Um tipo de acontecimento. Você está na sua casa, né? Ou em qualquer outro lugar, você vê aquele clarão, o relâmpago gerado pelo raio, e depois você escuta o som, o estralo, dependendo da distância que você está. Né? Quando você está muito distante, às vezes você não consegue ouvir, porque o som vai dissipar no ar. E outra também, dependendo da distância, né, você consegue ouvir também, porque a umidade do ar em tempos chuvosos é muito maior, então você tem muito mais partículas para o som propagar. Então, com isso, o que acontece? É um tipo de casa que a gente vai viver muito tempo da nossa vida, né? Igual eu falo para meus alunos.
Enquanto você tiver o aplicativo de audição, de recepção, né, de áudio e de visão, de recepção de imagem instalado, você vai viver isso muito. Isso não é feitiço nem nada, já está aí comprovado e a gente está aqui entendendo. Então, enquanto você tiver esses dois aplicativos instalados com você, que é o de recepção de áudio e também de imagem, que é os olhos e o ouvido, você vai perceber esse fato. Às vezes você vai perceber que vai ter só o relâmpago, ele não escuta o som, às vezes você vai ter os dois ao mesmo instante, porque pode ser um raio próximo, então isso vai variar da distância. Por que que varia da distância? Cara, porque a luz propaga 300 milhões de metros por segundo, ou 300 milhões de quilômetros por hora, por segundo. Enquanto o som só percorre 340 metros por segundo, cara, é muito devagar o som, né? Então, onde está acontecendo um acontecimento e você está recebendo, né, esse fenômeno, a luz vai chegar primeiro nesse tipo de fato. Outro caso também que a gente pode vivenciar são colisões. Espero que se você vivenciar uma colisão, ela seja uma colisão tranquila, onde foi só um descuido, mas ninguém sofra fraturas, né, ou venha a fatalidade, a falecer. Mas um fato que às vezes pode acontecer é o seguinte: você está no trânsito e você vê uma colisão a certa distância. Você vê a colisão, aí dá um delay, né, uma diferença, você escuta tá, a batida, mas o acontecimento já foi, entendeu? Você já viu a batida depois que vê um som. Na sua vida, enquanto você estiver vivo e você poder vivenciar um tipo de casa assim, isso não é, como eu posso falar, uma coisa inesperada, uma coisa errada da natureza, não está aqui, a gente está comprovando. Porque a imagem, a onda eletromagnética, ela vai chegar primeiro nos seus olhos do que o som, ok? Então, colisões é muito comum a gente ver isso. Outro fato também, né, tem vários, eu estou trazendo só alguns aqui, mas outro caso também, né, fato e caso, a gente tem o seguinte: fim de ano tem muita queima de fogos de artifício. Um dos mais comuns é aquele rojão, ele sobe e abre e fica colorido, depois você escuta o som e também sente o impacto, porque é uma explosão muito, né, intensa. Então o que, que acontece? Naquele tipo de caso, as ondas, quando o rojão está subindo, você está vendo a imagem, né? Então esse rojão abre, ele vai gerar luz, imagem, ela chega aqui primeiro. O rojão estoura muito alto. Então o som que provoca lá em cima, cara, ele demora uma certa velocidade e né, um tempo para chegar até você. Então é muito comum você sempre ver isso em festas de fim de ano ou também outra festa que você fizer e tiver um rojão. Ok? Então com isso, na aula de hoje, a gente só fez esse comparativo entre uma onda sonora e uma onda eletromagnética, a luz. Né? Fechando aí, o som sempre vai ser mais lento do que a luz nesses acontecimentos que a gente está analisando aí, ok? Então, com isso, muito obrigado. A gente já deu mais uma atualização no nosso aplicativo de física, né? Também. E quebrou algumas crenças aí, tipo do câncer, de alguns aparelhos que não gera nada disso. Mas se quiser ler artigos, tá por aí. Galera, muito obrigado. Deixa seu like, se inscreve aí. Daqui um tempo tem mais aulas aí. Valeu, abraço. Falou.